Ontem desdobrávamos ataques então contra a infraestrutura de energia no Golfo, não só petroleiros, mas plantas de fabricação de produtos de petróleo, refino, extração e por aí vai. O regime iraniano tomava a economia global como refém e toma a economia global como refém a partir do conflito. Hoje, em mais atualizações, a gente vai passar pelo que acontece nesse dia 19 de março e a gente vai estar passando também sobre as implicações disso. Vamos ter também atualizações ao vivo, conforme as atualizações são frenéticas e tem até uma antes da gente prosseguir a respeito da escalada hoje em termos da estrutura de energia. O Office of Foreign Asset Control, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, minutos atrás, acaba de aliviar uma licença então de sanções para produtos refinados de petróleo russos que tenham entrado em barcos antes do dia 12 de março. Isso é parte de uma série de easing, uma série de alívios, de restrições sancionárias contra a Rússia envolvendo petróleo, em meio à tensão com o barril do petróleo disparando e os custos de energia aí podendo gerar pressão inflacionária. Para traduzir o que eu disse, combustível alto no mundo todo, isso pode fazer com que a inflação e os preços subam em países por todo o planeta. Os Estados Unidos aliviaram algumas sanções contra a Rússia, então, e agora tem mais uma que é aliviada para barcos com o petróleo carregado e produtos de petróleo carregados até o dia 12 de março. Parte, então, de um programa, de uma tentativa de, em outra ponta da cadeia produtiva, aliviar o preço do barril de petróleo e o preço da energia. Muito bem, a gente tem isso de atualização em tempo real, mas deve acontecer ao longo do programa. Enquanto isso, temos mais uma até antes de eu prosseguir. Perdão ao público, mas como eu disse, a coisa é frenética. Instantes atrás, então, a gente tem o seguinte, diz a Iran International que, com fontes também falando isso, a CNN americana, um caça F-35 em uma missão de combate sobre o Irã teria feito um pouso de emergência em uma base no Oriente Médio, de acordo com fontes do Pentágono, que suspeitam que pode ter sido atingido por fogo antiaéreo do Irã. Se de fato ou for um caça F-35 atingido, seria o primeiro desde o início do confronto atingido por fogo iraniano. A gente segue desdobrando as atualizações ao vivo. Muito bem, enquanto isso, se a gente falava ontem de nova fase do conflito, a gente pontuava justamente uma escalada onde houve um ataque de Israel contra uma estrutura econômica do Irã. Os alvos tinham sido largamente militares e gente de alto escalão do regime iraniano. Ontem houve um ataque a um campo de gás, uma indústria de gás natural do campo de Pars do Sul. Como resposta, o regime iraniano atacou a principal planta, a principal instalação industrial de gás natural do mundo no Catar, a Ras Laffan. Ou melhor dizendo, Ras Laffan, estou confundindo as iniciais aqui. De lá para cá a coisa parece ter escalado, conforme os alvos de energia não amenizaram. Só hoje a gente teve nas últimas horas o seguinte. Primeiro em Israel, em Haifa, nesse 20º dia, com o Irã atacando uma refinaria nessa cidade ao norte de Israel. A ofensiva aconteceu poucas horas atrás. E aí, segundo as autoridades, você está vendo aqui uma imagem que foi divulgada dessa refinaria em Haifa. Segundo as autoridades, não houve vítimas registradas e equipes de resgate buscam conter um incêndio que veio como consequência do ataque iraniano. Isso foi uma resposta do Irã ao bombardeio israelense, conforme a gente falava, ao campo de Pars do Sul, nesse contexto de retaliação à infraestrutura energética. Mas ainda nesse contexto, aquela mesma instalação do Catar que foi atacada ontem, Ras Laffan, a principal instalação industrial de gás natural liquefeito do mundo, também confirmou novos ataques a instalações hoje. Isso mais uma vez coloca a infraestrutura de energia no centro do conflito, conforme é o ângulo que a gente pegou já no início da reportagem. Isso foi com mísseis atingindo unidades, então, de refino, de processamento de gás natural liquefeito na madrugada. A gente tem aqui a declaração da Qatar Energy, que é a empresa que opera essa indústria, então, de Ras Laffan. Vale a pena a gente ler na íntegra, porque ela ajuda a gente a ter os detalhes e a coisa curta. Vamos lá, então, eu leio com vocês. Declaração da Qatar Energy sobre ataques de mísseis em instalações de gás natural liquefeito. Além do ataque anterior à cidade industrial de Ras Laffan na quarta-feira, cidade industrial de Ras Laffan, como é chamada a instalação devido ao seu tamanho, a magnitude da coisa. Quarta-feira, 18 de março de 2026, então, teve o ataque ontem, que resultou em extensos danos à instalação per GTL, Gas to Liquids, gás para líquidos. A Qatar Energy confirma que nas primeiras horas de quinta-feira, 19 de março de 2026, várias de suas instalações de gás natural liquefeito foram objeto de ataques com mísseis, causando incêndios consideráveis e grandes danos adicionais. Se até de acender um fósforo com aquele cheiro de gás em casa assusta, imagina um míssil numa instalação dedicada ao processamento de um material do tipo. Equipes de resposta à emergência foram enviadas imediatamente para conter os danos resultantes, sem vítimas relatadas. A Qatar Energy continuará a comunicar as informações mais recentes disponíveis. O impacto econômico como consequência pode ser grande. Afinal de contas, se a gente fala sobre pressão econômica, preço do barril do petróleo e por aí vai, isso é um ataque que vai justamente nessa veia.
Os dois ataques, segundo as informações da própria Qatar Energy, divulgadas à imprensa, retiraram do Qatar cerca de 17% da capacidade de produção de gás natural liquefeito. 17%. A gente está falando de um dos principais países que lida com a produção, então, desse recurso energético. O prazo para recuperação, ainda segundo as estimativas da Qatar Energy, pode demorar anos. Ainda segundo a empresa, a perda seria de 20 bilhões de dólares anuais. Eu falei bilhões com B de bola, não com M de Marcos. A reação do mercado global foi imediata, preço do petróleo subindo, chega à faixa entre 116 e 119 dólares por barril, isso de acordo com dados de algumas horas atrás, depois agora, no início da tarde, ao decorrer da tarde, baixou um pouco, mas ainda comerciando bem acima dos 100 dólares. Gás natural também disparou. Ao atacar estruturas de energia no Catar e em Israel, o regime iraniano também parece trazer algum tipo de desafio, em particular a Trump, que falava especificamente sobre isso. E o regime iraniano precisamente reivindicou então a autoria dos ataques de forma efusiva. A gente tem aqui Ebrahim Solfaghari. Ele é um porta-voz das Forças Armadas do Irã e foi divulgado um pronunciamento com ele falando hoje que os alvos de energia eram precisamente intencionais. Vamos conferir. ملت شریف ایران، فرزندان غیور شما در نیروهای مسلح بلا فاصله بعد از خباثت دشمن شروع به اقدام تهاجمی کرده و در پی عملیاتی سنگین و تقابلی تا رسیدن خسارات به سطح ضربه وارده مجموعی از تأسیسات نفتی که منافع آمریکا در منطقه محسوب میشوند را به آتش کشیدند. بار دیگر به دشمن اخطار می‌دهیم که اشتباه بزرگی در حمله به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شدید و پاسخ آن در حال اجراست و هنوز تمام نشده. اگر مجدداً تکرار شود حملات بعدی به زیرساخت‌های انرژی شما و همپیمانان شما تا نابودی کامل آن متوقف نخواهد شد و پاسخ ما بسیار شدیدتر از حملات امشب خواهد بود. Bom, aí está então a fala. Ele ainda continuou e citou alguns alvos específicos. A gente tem a segunda parte da declaração. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در ادامه عملیات بعدی صادق 4 و در موج 63 این عملیات اهداف کلیدی در پایگاه‌های منهاد و الزفره، پایگاه بالگردی الودیری تروریست‌های آمریکایی و پایگاه مینا سلمان مقر ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی را منهدم ساخت. در این عملیات ترکیبی موشکی پهپادی، ساختمان استقرار فرماندهان، مخازن سوخت و سوله‌های تجهیزات پایگاه منهاد را مورد اصابت مؤثر قرار دادند. رادارهای هشدار اولیه و رمپ مرکزی پایگاه الودیری نیز با موشک‌های بالستیک مورد اصابت قرار گرفت. مخازن سوخت و رادارهای هشدار اولیه پایگاه‌های هوایی تروریست‌های آمریکایی در الزفره و مقر ناوگان پنجم در مینا سلمان نیز مورد اصابت سهمگین پهپادها و موشک‌های کروز و بالستیک قرار گرفت. O Irã fala que as instalações de petróleo dos países do Golfo seriam, de alguma espécie de forma, um alvo americano, o que, claro, os próprios países do Golfo rejeitaram, com o Catar rejeitando efusivamente as declarações. O momento tem um tom inflamatório. Aliás, antes da gente prosseguir, algumas das falas dele foram depois desmentidas por autoridades americanas. Ele falava sobre ataque a uma série de bases específicas dos Estados Unidos no Oriente Médio, e aí, em termos de interceptação e danos reais, o que ele falou foi largamente desmentido posteriormente. Conforme é dito que parte dessas declarações, que também circulam internamente no Irã, são em meio a um blackout da internet para convencer a própria população de um certo andamento da guerra que não bateria com a realidade. Bem, voltando então ao assunto. Se falava disso como um novo momento do conflito, com essa infraestrutura energética mais na mira do que alvos militares nos dias recentes, esse parece ser um momento escalatório. No início da noite de ontem, conforme vinha a publicação de que houve os novos ataques contra Ras Laffan, essa instalação no Catar, o presidente americano Donald Trump fez um alerta ao Irã. Na prática, ele falava então de que se houver novos ataques contra instalações de gás no Catar, os Estados Unidos poderiam destruir completamente um dos principais campos de gás iranianos. A gente deve ter aqui a fala do presidente dos Estados Unidos, vamos conferir. A fala é longa, mas ela ajuda a gente a ter contexto, vamos lá então. Aí está então a fala de Trump. Vamos lá. Israel, por frustração com o que estava acontecendo no Oriente Médio, violentamente atacou uma instalação grande conhecida como Campo de Gás Pars do Sul no Irã. Uma seção relativamente pequena do todo a que foi atingida. Os Estados Unidos não sabiam sobre esse ataque em particular, e o país e o Catar não estavam de qualquer forma envolvidos com isso, nem tinham qualquer ideia do que estava acontecendo. Infelizmente o Irã não sabia disso, ou de qualquer fato pertinente quanto ao ataque ao campo de gás, e de forma injustificável e injusta atacou uma parte de instalações de gás natural do Catar. Nenhum outro ataque será feito por Israel quanto
a esse campo extremamente importante de Pares do Sul, a menos que o Irã, de forma não sábia, decida atacar um país muito inocente, Catar, que nesse caso, nesse caso, os Estados Unidos da América, com ou sem a ajuda de Israel, o consentimento de Israel, irão maciçamente explodir todo o campo de Pares do Sul com uma quantidade de força e poder que o Irã nunca viu ou testemunhou antes. Eu não quero autorizar esse nível de violência e destruição, porque as implicações de longo prazo que isso terá no futuro do Irã, por causa das implicações de longo prazo que isso terá. Mas se o Catar e a sua estrutura de gás for atacada novamente, eu não hesitaria em fazer isso. Tá então o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na esteira do fato. Bom, mas hoje a gente viu ataques contra a infraestrutura energética seguindo por todo o Oriente Médio. Momento delicado, então. De fato, o ataque à infraestrutura de energia é até mais delicado, porque enquanto a gente fala sobre uma disparada no preço do barril do petróleo, isso vem com ataques menores contra algumas embarcações e com o fechamento da rota de navegação do Estreito de Hormuz. Lembrando, e aí vale a pena a gente colocar o famigerado mapa, quem está aqui na cobertura cansou de ver, mas essa rota de navegação em vermelho aí, o Estreito de Hormuz, está fechada, o que iniciou a disparada dos preços de energia ao longo dessa crise. Quando se fala sobre estruturas como 17% da extração de gás natural do Catar, como é o caso de Ras Laffan discutido agora, e quando se fala de prejuízos bilionários todos os anos, e muitos deles sendo necessários para reconstruir essas estruturas, a gente está falando de muito depois do conflito no Oriente Médio, a economia sendo profundamente afetada. Trump tem até falado sobre evitar fazer isso precisamente porque uma vez que haja, eventualmente, uma queda desse regime ou uma alteração na sua forma de operar no Irã, a prosperidade econômica seria necessária futuramente, assim como se falou sobre a Venezuela. Trump também disse que Washington não foi avisado, então a gente acabou de ver a fala completa do presidente dos Estados Unidos. Hoje ele até falou que o fim da guerra poderia estar próximo. A gente acompanhou uma coletiva com Sanai Takaichi, a premier japonesa, mais cedo, e ele chegou a pincelar em resposta aos repórteres a questão do Irã e o preço do barril de petróleo. Vale a pena resgatar. Vamos conferir. Every country does. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. And everybody agrees with me. I think virtually every country agrees with me on that. So I wanted to put out that fire. And I said, you know, if we do that, oil prices will go up, the economy will go down a little bit. I thought it would be worse, much worse, actually. I thought there was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated the Navy. We've obliterated just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. They have, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. Então, retomando o momento escalatório quanto à infraestrutura energética, nessa mesma coletiva mais cedo, Trump voltou a falar da ilha de Karg. Aí a gente fala aqui do lado, é uma ilha que é fundamental para a indústria energética do Irã, devido à profundidade do mar na costa. Pelo menos 90% do petróleo que sai do Irã é embarcado então nessa ilha, por motivos logísticos. Anteriormente, o governo americano atacou essa ilha no dia 12 de março, salvo engano, e eliminou uma grande parte da estrutura militar que havia ali. Diz o governo americano toda a estrutura militar, mas não mexeu na parte de infraestrutura energética. Entretanto, em meio a esse momento escalatório, houve novamente uma ameaça quanto ao assunto. Isso aqui novamente da mesma coletiva no início da tarde. We can take out the island anytime we want. I call it the little island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. But we are, I would say, we are substantially ahead of schedule. And I had to do this. I call it an excursion. Bom, enquanto isso, a gente fala de um momento onde a gente tem resposta de uma série de países buscando a reabertura do estreito. Mas eu já vou chegar nisso. Eu quero antes abordar com vocês o seguinte. A gente fala de um momento onde, com os ataques à infraestrutura energética, se discute a possibilidade de países do Golfo estarem não só na defensiva, mas também na ofensiva. Essa crise é criada conforme não só o Catar, mas mesmo os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e por aí vai, estão vendo ataques acontecerem contra os seus territórios. Não só contra bases americanas, mas a gente está falando de civis e infraestrutura de energia, petróleo e gás, como a gente tem noticiado precisamente no segmento de hoje. Nesse sentido, houve ontem uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo,
que envolve precisamente esses países do Golfo Pérsico. Novamente, o Golfo Pérsico, essa região aí em volta do Estreito de Hormuz, em volta desse círculo vermelho. O Golfo Pérsico ali em cima do Estreito de Hormuz, então, onde tem Arábia Saudita, Kuwait, por aí vai, para você se localizar aqui no mapa. E aí a gente teve o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal, também pressionando nesse sentido, onde ele falou, Faisal bin Farhan, então, o príncipe, ministro das Relações Exteriores do país, disse que os países do Golfo não iam ceder a chantagens. Isso foi na saída da reunião, então, dos países do Golfo e chegou a ameaçar ação não só defensiva de interceptação de mísseis, mas eventualmente até deixou no ar a possibilidade de países do Golfo estarem contra o Irã de forma ofensiva. Algo aí notório. Se acontecesse, se se confirmasse em dado momento, seria os Estados Unidos, os países árabes e Israel juntos contra o Irã. Claro, a gente ainda aguarda para ver se essa possibilidade se confirmaria, mas de toda forma a gente tem aqui a fala do chanceler saudita deixando essa possibilidade no ar. This. If Iran believes that Gulf states are unable to withstand or respond, then its calculations are both wrong and dangerous. Political responses are available, and non-political responses are also available. Bom, aí está então, ele falou que os países do Golfo não iam ficar só olhando a coisa acontecer e deixou no ar essa possibilidade. Muito bem, a gente tem atualizações ao vivo aqui desde que eu comecei o programa. 18 minutos atrás, o ministro das Relações Exteriores da França está indo para Israel depois de conversas no Líbano. Então ele deve viajar para Israel na sexta-feira, está hoje então em Beirute, no Líbano, para conversas e deve ir posteriormente para Israel. É uma atualização que chega agora em tempo real, divulgada pela agência Reuters e pelo Times of Israel, jornal israelense em língua inglesa. A França tem, claro, laços históricos com o Líbano, já chegou a ser uma colônia francesa, um território francês em determinado momento, e é também parte do cerne dessa guerra. A gente vai falar mais sobre o Líbano adiante aqui na reportagem, então ali eu desdobro os detalhes com você. Mas então confirmado que deve haver presença do ministro das Relações Exteriores da França em Israel em meio à guerra, depois de conversas no Líbano, conforme a gente discute a possibilidade de mais países se envolverem em segurança no Estreito de Hormuz e outros aspectos do conflito. Entrando isso agora. Bom, falando nisso, tem um que é interessante conforme a gente fala dessa participação dos países do Golfo. Isso é também de algumas horas atrás, e aqui o que a gente tem é uma declaração conjunta. Essa aqui está na publicação do governo do Reino Unido. Entretanto, vale a pena a gente acrescentar que França, Japão e outros países também publicaram o mesmo comunicado. E basicamente, fala então essa declaração conjunta do Reino Unido, tá aí os países, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão quanto ao Estreito de Hormuz. Uma declaração que pede precisamente uma situação na qual possa haver segurança e liberdade de navegação aí, e condenando os ataques do Irã no Golfo e o bloqueio do Estreito de Hormuz, que ameaça, claro, o fornecimento global de energia. Muitos desses países dependem especificamente do Estreito de Hormuz para conseguir suas importações de petróleo. Mas vale a pena ressaltar que essa é uma crise que não afeta só os países que dependem dessa exportação vindo dos países do Golfo, porque quando o preço do barril de petróleo, isso funciona num sistema de leilão comerciado em pregões internacionais, então se o preço sobe por uma disrupção pontual ali, o preço vai subir para todo mundo, oferta e demanda em um esquema global, certo? Então fica isso aí. A declaração também menciona liberação de reservas estratégicas de petróleo e medidas para estabilizar o mercado global de energia. Isso aí é de forma interessante, porque a gente viu anteriormente a Agência Internacional de Energia também instando os 32 países membros para soltarem as suas reservas estratégicas. Explicando isso, uma série de países que são membros de destaque da Agência Internacional de Energia, órgão da ONU, concordaram então em soltar reservas estratégicas. O nome já indica, reservas que em tempos de abundância você faz para em situações como essa conseguir liberar e buscar baixar o preço do barril de petróleo. A própria agência chamou essa que acontece agora da maior crise de disrupção, a maior disrupção de suprimento de energia na história. Então, fique isso aí no horizonte. Agora eu quero abordar com vocês outros pontos quanto ao conflito e também uma questão que pipoca na imprensa, que é precisamente uma discordância de narrativas quanto a como a guerra está indo ou não e qual é o sucesso militar que acontece. Até hoje, mais cedo, a gente viu uma coletiva de Benjamin Netanyahu, onde ele começava endereçando, primeiro de tudo, quero falar para vocês que estou vivo, porque parece ter tido uma narrativa de desinformação que tentava afirmar que o primeiro-ministro de Israel não estaria.
coisa que hoje foi desmentida. Ele apareceu em público e respondeu perguntas de repórteres. Bom, vamos passar por isso e mais então, e eu vou poder retomar com vocês também o que a gente falava a respeito do Líbano. A começar pelo seguinte: hoje cedo, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, antigo secretário de Defesa, mudaram o nome do ministério sob Trump, o Pete Hegseth, anunciou em uma coletiva no Pentágono que esse seria, hoje, o maior pacote de ataques desde o início da guerra. Ele disse, na verdade, que cada dia os ataques aumentam. Vamos conferir então o que disse o secretário da Guerra dos Estados Unidos. To date, we've struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental. That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. Muito bem, aí está então. Ele tem afirmado que cada dia tem sido maior. Isso acontece, justamente conforme a gente falava, em um contexto escalatório quanto à indústria de energia. Até uma questão contraditória que por vezes pipoca como uma questão que é óbvia no noticiário. Ora, se o Irã está com as forças armadas tão dizimadas, se eles estão com a marinha no fundo do mar e sem forças aéreas, como é possível que continuem a criar disrupção? E isso é uma das questões que precisamente permeia todo o debate sobre guerra moderna. Afinal de contas, um drone não é um ativo caro. Mas disparar um drone contra uma indústria de gás causa uma imensa disrupção. Alguns deles podem mesmo causar, como a gente viu, disrupção na ordem de 20 bilhões de dólares por ano, e anos para que aquilo seja reconstruído. Então, com relativa pouca capacidade militar, ainda é possível causar disrupções tremendas. Algumas minas no Estreito de Hormuz, alguns drones contra uma planta que trabalha com gás natural, e a gente vê consequências como as que agora são observadas. Até uma análise comum, e eu estava buscando ler várias delas antes de entrar no ar com vocês, na revista Foreign Policy, falava justamente que quanto mais acabado estiver o Irã em termos das possibilidades de contra-atacar, mais nasty foi a palavra utilizada em inglês, mais sabujo, mais safado seria o regime, precisamente porque com poucos recursos, o que resta seria gerar essa espécie de terrorismo contra a indústria energética, manter a economia global como refém e jogar o preço do barril de petróleo lá no alto, para criar pressão não só sobre Trump, mas para que os aliados dos Estados Unidos também pressionem Trump. Segundo a agência Reuters, enquanto isso, existe uma série de possibilidades quanto a como lidar com o assunto, e eu quero lidar com você com algumas das manchetes que estão pipocando sobre isso. Nesse sentido, é interessante a gente sempre fazer essa distinção. Aqui a gente sempre busca falar o que é uma informação confirmada que qualquer um pode verificar publicamente ou que nós podemos verificar de forma independente, o que está sendo divulgado em veículos com boa reputação, entretanto sem uma confirmação oficial ou independente, e o que é só especulação. Agora a gente tem uma que vem à tona por parte da agência Reuters, mas é uma informação que, enquanto não tem confirmação oficial, já havia sido divulgada também pelo Wall Street Journal, que é o seguinte: o governo Trump não descartaria o envio de tropas terrestres, incluindo para serem colocadas na costa, em volta do Estreito de Hormuz ou na ilha de Karg, buscando garantir o livre trânsito, a livre navegação de países que não estão envolvidos no conflito através do Golfo Pérsico, tentando solucionar até a crise do preço do barril de petróleo. Entre as opções, diz a agência, citando fontes anônimas dentro da segurança americana, estariam reforçar a segurança no Estreito de Hormuz, militares na costa iraniana, acabei de falar a respeito do assunto, e também discussão, possível operação para controlar até estoques de urânio enriquecido, considerada operação de alto risco, coisa dificílima de fazer. Parte do que a gente desdobra. Anteriormente, o Wall Street Journal tinha falado que entre 2.500 e 5.000 fuzileiros navais poderiam estar rumo ao Oriente Médio, mas ainda demorariam mais de uma semana para chegar. Novamente, informação que até chegou a ser questionado Pete Hegseth a respeito do assunto, mas ele falou então que não iria falar algo a respeito do assunto e que todas as opções estavam na mesa. Antes da gente prosseguir, a gente tem até mais um trecho da coletiva, onde Hegseth falava especificamente, respondendo a pergunta sobre a questão da energia e a forma como o regime iraniano tem se comportado, alvejando infraestrutura que joga o preço da energia globalmente lá no alto. Vamos conferir. The United States military controls the fate of that country. Iran has the ability to make the right choices. It should not, going forward, target Arab allies, Arab countries, trying to create pain, the pain that they created themselves. Thank you all very much. Muito bem, enquanto isso eu quero passar com vocês pelo mapa aqui ao lado e falar de outra das frentes do conflito, conforme a gente fala de Israel e Líbano. Primeiro, uma questão aí. As autoridades israelenses têm afirmado que a política de eliminar líderes do regime iraniano, um a um, vai continuar. Até a gente pode passar pelo mapa posteriormente. Corta para mim, por favor, Daniel. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que Katz
e o premier Benjamin Netanyahu, só fazendo um adendo, tá? Para quem não está tão acostumado com cobertura de Oriente Médio, pode estar acompanhando esse assunto mais de perto a partir dessa crise no Irã. O ministro da Defesa de Israel também se chama Israel, tá? Também é um nome comum em Israel, então ele é homônimo, tem o mesmo nome que o país, só para não causar um estranhamento conforme eu for falando a notícia. Mas então Israel Katz, o ministro da Defesa, já foi ministro das Relações Exteriores antes, até na crise que houve com o Brasil, e o premier Benjamin Netanyahu autorizaram as forças de defesa de Israel a eliminar qualquer autoridade iraniana de alto escalão sem necessidade de aprovação adicional. Isso vem sendo divulgado pela Kan News e também pelo Canal 12 de Israel. O foco é o comando militar, a inteligência e o núcleo político do regime. E a informação parece, divulgada na imprensa, se confirmar também na prática. Afinal de contas, Khatib, Gholam Reza, Soleimani, por aí vai, Ali Larijani, as lideranças do regime de fato têm sido eliminadas de forma categórica, uma após a outra. A estratégia seria enfraquecer a capacidade de decisão do Irã. E até na coletiva que houve agora há pouco por parte de Benjamin Netanyahu, ele falava precisamente sobre isso. Ele disse: a gente aqui não sabe quem está comandando as coisas no Irã. Porque o núcleo duro do regime estava tão abalado com a sua liderança sendo assassinada gradualmente. Nas últimas 24 horas foram 3 líderes de alto escalão mortos, entre eles o chefe da liderança iraniana, da inteligência, melhor dizendo, iraniana. Tá aí o recado. Pete Hegseth, novamente para citar ele, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, também falou na coletiva anterior, não essa última de hoje, que Mojtaba Khamenei, então o novo líder supremo, o sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, estaria desfigurado, em coma, possivelmente sem membros em algum lugar do Irã que não era conhecido, e quem estaria no comando não seria ele próprio. Claro, não há como confirmar isso de forma independente, mas é o que foi dito por pelo menos a parte das autoridades dos Estados Unidos. Eu quero retomar com vocês agora o mapa que estava ao meu lado agora há pouco, e isso é um mapa compilado pelo jornal britânico Financial Times, para a gente falar de outra frente desse conflito e trazer contexto sobre aquilo que a gente trazia de última hora a respeito do ministro das Relações Exteriores da França indo para o Líbano. O Líbano, esse país que vocês estão vendo aí, fica ao norte de Israel. A linha azul você vê, da esquerda para a direita, primeiro, uma linha divisória de segurança, uma linha tampão da ONU, depois, mais adiante, uma zona que se expandiu depois de uma invasão israelense que houve ali em 2024, a gente já vai falar sobre isso. Ali você vê as ordens iniciais de evacuação de Israel, que atualmente está em campanha no país, com bombardeios e operações terrestres, até 4 de março, e o mapa mais da direita são as ordens mais recentes de evacuação em 17 de março de 2026. Novamente, a fonte, a distância das ordens é das Forças de Defesa de Israel, entretanto esse mapa é retirado do jornal britânico Financial Times para ter o crédito para eles também. O ministro das Relações Exteriores da França agora afirma, hoje ele está em Beirute, no Líbano, capital do país, amanhã deve estar em Israel. Esse mesmo país, o Líbano, após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Turco-Otomano, virou território francês. Então existe uma responsabilidade histórica, uma herança histórica aí, até certo grau. A França falou logo no início do conflito que mandaria blindados para lá. A gente aguarda para ver qual é a escala do apoio militar que vai ser enviado, entre outras formas de apoio que têm sido discutidas. Explicando isso, esse país, o Líbano, abriga o Hezbollah, um grupo terrorista de imensa escala, com atentados e operações mesmo comerciais envolvendo facções criminosas de Brasil e Argentina, por aí vai, até chegar a atentados terroristas no sudeste da Ásia. Joga aí Estados Unidos, Europa e tudo no entremeio. Eu tenho falado de forma tão repetitiva sobre eles nos últimos dias aqui da cobertura no canal, e você pode saber mais a respeito desse assunto vendo os cortes anteriores. Para a gente se ater a essa notícia aqui de agora, basta a gente falar que é uma organização terrorista que também controla, claro, além das suas operações no exterior, uma vasta parte do sul do país, com um exército que é mais bem pago que o próprio exército oficial do Líbano. Essas ordens de evacuação e os quase 1 milhão de residentes do Líbano agora que estão deslocados em virtude de bombardeios israelenses se justificam a partir precisamente do Hezbollah. O Hezbollah começou ataques contra Israel em 8 de outubro de 2023 em solidariedade à invasão do Hamas, outra organização terrorista. Conforme Ali Khamenei morria na madrugada entre 28 de fevereiro e 1º de março desse ano, novamente o Hezbollah voltou a disparar foguetes contra Israel. Em resposta, houve os ataques que agora há, com bombardeios alvejando precisamente o grupo terrorista. E com incursões terrestres também na fronteira, ali ao sul do rio Litani, esse rio que vocês veem ali nas imagens, também fazendo esse direcionamento contra a estrutura do Hezbollah. De forma interessante, existe agora muita especulação que os 100 mil reservistas que foram de fato convocados pelas Forças Armadas de Israel seriam direcionados a uma invasão em larga escala contra o Líbano no futuro. A confirmar, a ver. Entretanto, quando a gente fala da presença do do ministro das Relações Exteriores da França, notícia de última hora, que está hoje em Beirute, no Líbano, e estará amanhã em Israel, a gente pode entender o cenário também como talvez uma tentativa de desescalar algo nesse sentido.
E aqui vocês veem, nada de novo aí, a capital Beirute tem sido outro dos pontos de bombardeio além do sul do Líbano, porque também existe lá muitos quartéis generais do Hezbollah. Quando a gente fala da organização do grupo terrorista para bombardear Israel no norte, a gente também entende isso partindo da liderança em Beirute. E essa linha marrom remonta, conforme essa operação de agora tem um eco lá no passado. A invasão imensa que houve sob a gestão de Menahem Begin, que era então primeiro-ministro de Israel ao Líbano. Naquela época era contra a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, outro grupo terrorista, então, que também foi perseguido ali por Menahem Begin, Líbano adentro, depois de tentar expulsá-los de Israel. E aí, precisamente naquela época, em 82, começava o Hezbollah. A organização foi armada, treinada, desenvolvida, sob a égide do regime terrorista iraniano. E aí, a partir daquela invasão de 82, a gente viu muitos dos desdobramentos que hoje acabam desaguando no que a gente tem nesse momento. Bom, aí já estou me expandindo para uma questão mais histórica do que as atualizações de último momento, mas lembrando, tá? Para você que ainda não está no Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio, essa é a Masterclass, onde eu vou a fundo nesse assunto. Tem link aqui embaixo no chat ao vivo. E você que quiser acompanhar tudo isso, bom, tá aí então aqui embaixo. Para você que ainda não está comigo, eu estou indo a fundo sobre todos esses assuntos. Para você que está na TV pelo código QR, para você que está aí no dispositivo móvel, computador, o que quer que seja, link embaixo na descrição e aqui do lado no chat ao vivo. Lá eu estou indo a fundo em questão histórica, o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio e por aí vai. Aqui a gente se atém às atualizações ao vivo. Podemos voltar para isso então, Daniel? Por favor, troca aqui embaixo de mim o lower. E vamos voltar, eu quero garantir que a gente está atualizado também com a coisa do último minuto antes de eu prosseguir no programa. Muito bem, a gente tem vindo de Sana Abdul Malik al-Houthi, um dos líderes então dos Houthis, outro grupo terrorista, que acaba de minutos atrás trazer a seguinte declaração: nós não iremos permitir que a América ou Israel mudem o sistema islâmico ou a região. Nós afirmamos nosso suporte pleno para o Irã, para o Líbano e para a Palestina e a nossa prontidão a nível militar de responder conforme qualquer desenvolvimento for necessário. Então, se a gente falava de uma situação em termos de escalada, quando a gente falava de indústria energética e o Golfo de Hormuz, vale a pena a gente também entender essa última atualização ao vivo que eu trago para vocês. A gente pode voltar com os mapas, aí está o mapa do Estreito de Hormuz, e do outro lado ali da Península Arábica, encontra ali o Iêmen, procura lá para a esquerda do quadro. Ali tem outra organização terrorista também apoiada pelo Irã, os Houthis. Lá atrás, no conflito do 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, a gente viu eles também causando um caos em termos de navegação. Uma disrupção ali no Mar Vermelho, que acabou impedindo uma grande quantidade de navios de passar, com ataques terroristas alvejando os navios comerciais que estavam transitando por ali. Seria, então, outra forma de causar mais disrupção aos mercados globais se os Houthis voltarem a fazer esse tipo de ataque. Entretanto, vale a pena acrescentar que ao longo do governo de Donald Trump, nessa nova presidência, eles foram pesadamente alvejados em muitas ocasiões e foram também gravemente atingidos por Israel ao longo da guerra contra o Hamas, na qual eles também se envolveram. Então, a ver que tipo de capacidades eles teriam ainda até o momento. Muito bem, agora a gente continua desdobrando atualizações ao vivo. Creio que a gente está com as questões de última hora atualizadas até o momento. Nesse sentido, conforme a gente cobre esse dia 20 de guerra contra o Irã, a gente volta em breve com mais atualizações. Entretanto, o que eu quero cobrir com vocês na sequência é outro ponto nevrálgico da geopolítica global. Só um recado antes, tá? Conforme vocês estão vendo aqui embaixo, o canal está desmonetizado. Quem quiser deixar uma doação de qualquer valor, pode deixar com comentário ou sem comentário. Esse QR te leva para o Pix, tá? Então pode deixar, eu vou ler todas, inclusive as que ficaram das lives anteriores e que eu não pude ler na reta final do programa. Então isso ajuda a gente imensamente a continuar fazendo o trabalho que a gente aqui faz. Eu vou com vocês para outro ponto nevrálgico da geopolítica mundial na sequência, conforme precisamos falar sobre Cuba. Mais crise energética, milhões de pessoas sob blackouts que duram horas, e aí a pressão das negociações americanas. O que a gente sabe até o momento sobre o que poderia acontecer com a ditadura comunista que, não só no Caribe, mas por toda a América Latina, teve tantas consequências por décadas. É isso que eu vou desdobrar com vocês na sequência. Chama a transição, Daniel. Cuba registra um novo colapso na sua rede elétrica ao longo do início dessa semana. Crise econômica prolongada, a gente está falando de cerca de 9 milhões de pessoas afetadas. Interrupção generalizada no fornecimento de energia. Falta de eletricidade, claro, também impacta serviços essenciais. E as imagens que você vê aqui ao lado mostram gente saindo de apagões que ficam na casa das 20 horas para mais, afetando, como a gente falou, 7 a 9 milhões de pessoas. Isso aí é a recuperação à volta de um deles no início da segunda-feira. Mas a gente tem visto mais desse tipo de apagão ao longo do desdobrar dessa crise de energia em Cuba. Retomando o que eu falava, a falta de eletricidade tem impactado, claro, serviços essenciais, infraestrutura urbana, atividade econômica, em um contexto de escassez de combustível e limitação na produção de energia.
Claro que isso se agrava pela irregularidade no abastecimento nos últimos meses. Isso parte em grande medida do que veio da Venezuela. Os Estados Unidos cortaram o abastecimento que havia vindo do regime de Nicolás Maduro para Cuba, ao longo aí de, décadas de chavismo, o que cortou 1/4 da capacidade energética da ilha. A crise energética se soma à falta de produtos básicos, o que não é novidade para a ditadura comunista cubana, uma que, claro, tem enfrentado miséria há algum tempo. Em meio ao apagão, a gente teve, de forma interessante, entretanto, uma coisa que não é tão corriqueira quanto a miséria ali dentro. Manifestações em diferentes cidades com participação de moradores afetados pela eletricidade e pelas condições econômicas. Eu quero passar com vocês por algumas das imagens que a gente teve dessas manifestações. Autoridades cubanas chegaram a realizar detenções durante esses atos. A gente tem informação de ao menos 15 pessoas presas em protestos recentes, segundo um relatório que foi divulgado pelo Observatório Cubano de Direitos Humanos. Aqui a gente tem uma matéria da Infobay, o principal portal em espanhol aqui da América Latina. As informações vindas com a fonte sendo esse centro, esse Observatório de Direitos Humanos, são as seguintes. Entre os dias 13 e 16 de março, 35 pessoas foram detidas em diferentes localidades, indicando continuidade nas ações de controle. Os registros apontam para a presença de forças de segurança em áreas urbanas, monitoramento de atividades públicas. Teve até protestos relatados em alguns dias consecutivos, e em alguns casos até com atos contra instalações governamentais. Serviços públicos afetados, transporte, saúde e por aí vai. E com esse impacto, chegou a ser registrado até um pequeno incêndio em um protesto na frente de uma das sedes do Partido Comunista na cidade de Morón, em Cuba. Teve uma imagem que foi divulgada pela agência Reuters, mostrando até o momento em que o fogo atingiu o local enquanto as pessoas observavam a cena. E aí está então, a imagem ao meu lado, divulgada pela agência de notícias Reuters, ao longo dos protestos e em meio a esses apagões, gente colocando fogo em uma sede do Partido Comunista. Como eu falava, se a miséria e o cancelamento de serviços públicos tem sido coisa corriqueira ao longo de décadas, esse tipo de rebelião... Vamos pensar que em 2021 teve um protesto grande, depois na década de 90 teve o Maleconazo, e desde então, talvez isso seja o tipo de coisa mais simbólica ocorrendo desde o momento. O governo cubano tem adotado medidas de contenção, foco em uma alegada manutenção da ordem interna, mas a situação é uma das mais desafiadoras das últimas décadas. Até vale a pena a gente pontuar os dados quanto a isso. Se eu falava mais cedo da redução do fornecimento de petróleo, a gente tem mais informações sobre o assunto. Segundo uma apuração novamente da Infobay, desde o ano de 2000, o governo venezuelano teria enviado à ilha mais de 63 milhões de dólares em petróleo. Entre 2008 e 2012 foi o pico, com um montante que alcançou cerca de 105 mil barris diários. Para o Miranda Center for Democracy, que é um think tank baseado em Washington, que é fundado pelo ex-prefeito venezuelano David Smolansky, esse é um think tank que atua em temas relacionados à democracia e crise política na Venezuela. Basicamente, a argumentação, a apuração desse relatório é que os recursos teriam sido trocados por apoio em áreas de inteligência e segurança. Uma nova apuração que também confirma aquilo que se falava. O petróleo fluía para Cuba e as forças de segurança fluíam para a Venezuela, o que também reforçava não só o autoritarismo do regime venezuelano, mas a força do regime cubano para controlar o chavismo. Coisa que a gente já cobriu a fundo aqui em ocasiões anteriores. Conforme a gente fala sobre esse tipo de situação, os apagões, a revolta e a apuração do quão profunda era a influência do regime cubano sobre a Venezuela e o quão profunda era a economia venezuelana enviando questões como energia para Cuba, vale a pena a gente passar por mais algo. O que se sabe sobre os contatos com Washington e a pressão americana? Em meio a essa crise, afinal de contas, a gente tem visto Trump falar consistentemente sobre acreditar que o regime cubano cairia a qualquer momento. Creio que a gente pode resgatar, e eu espero que a gente tenha de ontem, Daniel. A gente tem aqui Trump falando sobre Cuba na segunda-feira, onde ele falava sobre uma tomada do país. Vamos conferir. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Bom, aí está então. Eu quero continuar com vocês com a atualização em tempo real sobre a questão do Irã. Eu volto para Cuba em um instante. Podemos manter o lower, Daniel. A gente vai entrar nisso a fundo em instantes. Eu só quero trazer à tona o seguinte.
uma autoridade do governo americano disse que não estavam considerando, que a administração de Trump não está considerando restrições à exportação de petróleo e gás em meio à crise. Isso acontece, então, uma divulgação que é feita, foi o Scott Sheffield, um veterano da indústria, então falou também com o Financial Times sobre o assunto, entre outras fontes, e falaram a respeito do assunto, então, dizendo que o governo Trump não consideraria banir a exportação de petróleo e gás em meio à alta de preços. Só para a gente ter esse adendo, a gente vai voltar com mais atualizações ao vivo sobre o Irã em instantes, mas queria também acrescentar informação. Muito bem, prosseguindo, Trump falava sobre um regime violento e está certo em afirmar isso. A ditadura comunista cubana é o regime que mais matou na história da América Latina, e enquanto muito se discute sobre outros regimes ao longo da história da região, em particular, muitas vezes, há muito comentário sobre os regimes militares do meio do século passado, no Brasil e em mais localidades, com o regime de Pinochet no Chile sendo citado como mais violento, com um pouco mais de 3 mil mortes, não é isso? Mas a ditadura comunista de Cuba acabou com uma contagem de mais de 100 mil mortos, segundo o Livro Negro do Comunismo. A depender da fonte, esse número até sobe, incluindo nisso também envolvimento com guerrilhas por toda a região, FARC, ELN e por aí vai. O que sabemos das negociações até o momento? Bem, a gente tem o seguinte: o líder cubano Miguel Díaz-Canel indicou, depois de negar que as conversas aconteciam, confirmou que de fato aconteciam, em um contexto de pressão econômica e busca para soluções. Negou inicialmente, agora parece confirmar. O Wall Street Journal também noticiou anteriormente que as conversas aconteceriam não entre Díaz-Canel e as autoridades americanas, mas entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o neto de Raul Castro. Claro, o entendimento, segundo essa matéria do Wall Street Journal, seria de que os líderes de Cuba não são os líderes de fato. Os líderes de fato seriam a família Castro, com os líderes nominais sendo só isso, marionetes. Se isso se confirma ou não, a gente aguarda para ver. Entretanto, em termos de como as negociações prosseguiriam, e tudo isso é especulativo, novamente, questões que são publicadas na imprensa, conforme a gente tenta descobrir o que explicar delas, o que entender delas, vale a pena pontuar qual seria o molde, então, que é noticiado no momento. Seria um molde onde a negociação poderia levar um caminho parecido com o que houve com a Venezuela, onde houvesse um período de estabilização para depois tentar algum tipo de transição. A ver como a coisa se confirma, o trauma aí é muito profundo, até para o próprio secretário de Estado, que teve pais que sofreram tremendamente sob a ditadura comunista cubana. Creio que a gente tem aqui ao meu lado a matéria do Wall Street Journal. Aí está então. Essa é outra que também falava sobre o assunto e dizia que o prazo para Trump seria o final do ano para buscar mudança ali. A ver como a coisa se desdobra. Nesse sentido, uma das informações que é divulgada é que Trump... Divulgada não, né? Não, vamos colocar as coisas em termos de fonte primária. Trump mesmo falou que a atenção se voltaria para Cuba depois de solucionar a situação no Irã. Então, o prazo para isso poderia ser um pouco dilatado. Aí a parte do que a gente tem que acrescentar conforme a gente cobre a crise, então, em Cuba. Muito bem, eu sigo com vocês para as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Pessoal, olha, eu estou recebendo aqui informação da produção que a gente está a coisa de menos de 200 inscritos. Menos de 200 inscritos de chegar aos 498 mil. Dá para chegar agora, hein? Estamos o quê? Com 2 mil pessoas aqui conosco. Então eu convido todos vocês, todo mundo aí se inscrevendo no canal. Vamos chegar a 498. Nessas horas eu quero ver se eu fico curioso para ver se eu consigo colocar a contagem ao vivo. Um instantinho aí, pessoal. Pô, ia ser bacana a gente chegar a 498 agora. Vocês têm que convir comigo, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer acontecer. Parece que eu vou conseguir, hein, Daniel? Produção aqui me acelerando. Ahá, deu certo então. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui do meu lado. Deixa comigo. Tá aí, todo mundo se inscrevendo. Tamo aí com a contagem ao vivo. Dá pra chegar em 498 agora. Joga pra cima o contador. Joga pra cima o contador, pessoal. Enquanto você vai se inscrevendo, a gente volta para a pauta. Vamos então para as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Muito bem, a gente começa pelo seguinte. A Estônia acionou a OTAN depois que um caça russo entrou no espaço aéreo do país na quarta-feira, perto da ilha de Vindlod, ou melhor dizendo, Vindlu, no Golfo da Finlândia. Segundo o chanceler Margus Tsaka, a invasão durou cerca de 1 minuto e foi a primeira registrada nesse ano. Essa foi uma resposta que veio então, ou melhor dizendo, a resposta veio pela missão de patrulha aérea do Báltico, com mobilização de unidades italianas da aliança. O governo da Estônia disse que não houve ameaça direta à segurança do país, mas a Estônia convocou o chefe interino da missão diplomática russa para protestar. Acho que a gravata que pode estar apertada, deu uma engasgada aqui, pessoal.
Muito bem, a Estônia já havia antes acusado invasões russas ou outras formas de violação, e a história mais ampla e a ser desdobrada é o que a gente tem coberto aqui também, quando se fala de Rússia e até agora quando se fala de Irã, uma tendência das guerras modernas, as operações de zona cinzenta. Afinal de contas, é muito barato produzir e lançar um drone. É mais caro tentar evitar que ele chegue no alvo. É mais simples fazer um ataque de um drone a uma estrutura, como a gente viu agora em Ras Laffan, no Catar, um ataque de drones ou mísseis contra uma infraestrutura de energia, um ato de terrorismo, do que, por exemplo, buscar um escudo de mísseis ao estilo escudo de ferro, o domo de ferro de Israel. É o que se chama de operação de zona cinzenta, um desgaste tremendo para o adversário, um custo imenso para o defensor e uma coisa que não fica exatamente como um ato escalatório de guerra aberta e trocação franca. A gente tem aqui também agora uma notícia que pelo menos vai no sentido da paz. Os Estados Unidos reuniram representantes da República Democrática do Congo e de Ruanda em Washington. Para quem assistiu até o Ruanda, esse é o conflito, na terça e na quarta-feira, para reativar o processo de paz entre os dois países. Esse é o primeiro encontro desde que o governo Trump sancionou a Força de Defesa ruandesa e 4 oficiais. Quando Trump falava de 8 guerras resolvidas em 8 meses, essa era uma delas, que depois voltou a ter algum tipo de tensão aí. Teve uma nota conjunta entre os 3 governos, Estados Unidos, Congo e Ruanda. Disseram que houve um acordo sobre medidas para reduzir tensão e buscar avanços no solo. O texto falava também de um compromisso com a soberania e a integridade territorial e a retirada programada de forças ruandesas de áreas que pertencem ao Congo. Neutralização do grupo extremista FDLR e proteção de civis. O governo de Ruanda nega que apoia o grupo rebelde armado M23. Pessoal, esse é um conflito e, por vezes, quando se fala de África, tem um interesse menor, porque se imagina que é uma coisa distante da realidade, um conflito local entre milícias que nada tem a ver com o resto do mundo. Mas em um mundo tão interconectado, isso simplesmente não pode ser verdade. Quando se fala de M23 e Congo, a gente está falando de minerais críticos, extração de minerais no Congo, com áreas que são pesadamente controladas por essa milícia. Uma coisa que tem interesse, por exemplo, de indústria de carros elétricos, China e por aí vai. Então vale a pena deixar esse adendo no horizonte, conforme é uma coisa que também tangencia indústrias mais amplas. E aí, a gente tem mais notícias sobre a tensão adiante do encontro de Trump e Xi Jinping. É o seguinte, logo antes não é preciso, o encontro foi adiado para o final de abril ou até para maio. Mas, nas vésperas, de certa forma, do encontro entre Trump e Xi Jinping, Pequim anunciou hoje a prisão de 7 pessoas e a adoção de medidas penais contra outras 12, em uma ação contra o comércio de precursores químicos de fentanil. Foi uma operação que atingiu produção, armazenamento e exportação. Isso vem depois de uma pressão tremenda de Washington, e aí a gente tem que entender do que a gente está falando. Quando a gente fala a respeito de fentanil, essa é uma droga mortífera, ligada a milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos. É uma droga que uma pequena dose pode causar consequências terríveis, incluindo a própria morte. Traficada por cartéis mexicanos para os Estados Unidos, os precursores para os cartéis vêm do gigante asiático. E há muito tempo existe um debate sobre isso. Acusações mesmo de que seja um ato deliberado do regime chinês. Afinal de contas, em um estado totalitário com tanto controle, não seria razoável presumir que os cartéis mexicanos tivessem conseguindo comprar da indústria farmacêutica chinesa os insumos para produzir uma droga letal contra os Estados Unidos. E aí a linha dura no regime, a linha dura do governo americano, o pessoal mais linha dura quanto ao assunto, fala precisamente disso ser uma estratégia deliberada de guerra assimétrica. Não seria sem precedente, afinal de contas, as doutrinas de guerra do Exército de Libertação Popular têm uma ênfase em especial em guerra assimétrica e guerra não convencional. E o regime chinês, de fato, esteve ao longo da sua história pesadamente envolvido no tráfico de drogas. Jung Chan e John Halliday, 2 historiadores, documentam bem como, mesmo no momento em que era uma guerrilha comunista e não um regime que controlava o país, o Partido Comunista Chinês buscou o tráfico de ópio como uma fonte de renda. Coisa que, dizem certos analistas, ele teria expandido para a estrutura estatal depois que tomou o poder. Pressão tremenda, então, dos Estados Unidos para que se reduza a exportação de químicos precursores do fentanil. Agora prisões acontecem adiante de um encontro entre Trump e Xi Jinping no final de abril e no início de maio. Já que a gente está falando aí sobre o leste da Ásia, é o seguinte, no leste do Nepal, autoridades abriram uma investigação sobre a queima de exemplares de A Governança da China, livro do líder Xi Jinping, em uma universidade do distrito de Morang. Esse caso aconteceu no sábado e ganhou peso depois de manifestações de preocupação da embaixada chinesa. O governo local criou uma comissão de 5 membros com prazo de 15 dias para apontar os responsáveis e sugerir medidas para evitar que isso se repita.
A universidade disse que os livros foram destruídos por engano durante a limpeza de uma sala com papéis velhos e material atingido por cupins. A ver, a tensão ali no sul da Ásia e no sudeste da Ásia com o regime chinês não é coisa nova. Se pegar historicamente, teve um momento, eu creio que foi com a Birmânia. Agora, falando em termos mais deliberativos, tá? Mas eu creio que foi com a Birmânia, Mianmar, que houve um momento onde o Zhou Enlai, que era premier chinês na década de 70, falou até que com tantos chineses no sudeste da Ásia, seria viável para o regime chinês agir como quisesse dentro de alguns desses países da noite para o dia. E na sequência teve uma revolta tremenda no Mianmar, teve estudantes chineses ali chegando a ter colisão com as forças de segurança. Um incidente infame aí na década de 70 que lembra até o que agora acontece. Enquanto isso, Macau, um território chinês, antes chegou a ser português, tá? Macau é um porto aí que por muito tempo foi português, foi entregue de volta para o regime chinês em 1999, um esquema parecido com Hong Kong. Macau aprovou uma nova lei que permite julgamentos secretos quando houver risco aos interesses de segurança nacional, um projeto que passou por unanimidade no legislativo da cidade, que é administrada pela China. Parece então, se o território é similar ao Hong Kong na governança, Hong Kong entregue em 97 pelo Reino Unido e Macau por Portugal em 1999, bem, parece estar passando por um período onde mais e mais tem governança do Partido Comunista Chinês por ali e a lei endurece. Tá então aí o nosso giro de notícias.